Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Recentemente eu vim aqui com um vídeo que falava sobre a franquia Pânico para preparar vocês para o novo lançamento do novo filme de Pânico. E agora eu venho aqui analisar esse filme e falar se ele está à altura dos outros que eu falei que eram os meus preferidos do gênero terror, especificamente do slasher. Pânico é a quinta parte da franquia clássica de terror iniciada nos anos 90, sendo uma sequência direta dos acontecimentos do filme de 2011, que mostrará uma mulher voltando para sua cidade natal e tentando descobrir quem está cometendo os atuais crimes cruéis. 25 anos depois de uma série de assassinatos brutais que chocou a pacata cidade de Woodsboro, na Califórnia. Agora um novo assassino veste a máscara de Ghostface e começa a milhar um grupo de adolescentes, o que será capaz de ressuscitar segredos do passado mortal da cidade, além de reacender traumas nos sobreviventes que, novamente, precisam enfrentar essa ameaça obscura e violenta. Muito já se tem para falar de Pânico apenas em seu título, porque essa é a quinta parte da franquia Pânico e popularmente vem sendo chamado de Pânico 5. Porém, esse filme se chama apenas Pânico, ou em inglês Scream, e isso tem um significado que o próprio filme ele traduz ali durante as suas horas naquela clássica metalinguagem que já estamos afeiçoados dessa franquia. Ele é uma sequência, mas ele não é uma sequência direta, mas também não é um remake, então ele se define num novo gênero ali, que é um requel. There are certain rules to surviving. The attacks were all on people related to the original killers. Whatever his link is to our past, it's pulled us all back here. Vamos então tentar entender melhor esses títulos que são dados para esses filmes. Os remakes costumam ser aqueles filmes que pegam a obra original e fazem ela novamente daquela forma, às vezes dando alguma modernizada, mas com novos atores, uma nova roupagem, uma nova leitura, mas respeitando e até fazendo muito parecido com aquilo que foi feito inicialmente. Também temos os reboots, e são mais famosos em algumas sagas, como é o caso do Homem-Aranha, que eles pegam, trazem aquele personagem com um novo ator, mas não necessariamente para aquela mesma história, mas para dar um início novo ali praticamente do zero, ignorando tudo que já foi feito e não necessariamente estando ali no mesmo universo. Temos também os prequels, que são aqueles filmes que mostram o que aconteceu antes da obra original, e temos os sequels, que são os filmes que mostram o que aconteceram depois das obras originais, ou apenas as sequências, que é o caso, por exemplo, do último filme de Pânico, Pânico 4, era um filme sobre aqueles personagens da trilogia original, mostrando ele naquele presente que se dava então Pânico 4. Nesse filme ele é um requel, por quê? Porque ele traz novamente esses personagens, mas a história, apesar de ter ligação lá com o primeiro filme, com a primeira trilogia, ela não é focada naquilo. Ou seja, os personagens principais, apesar de terem muita importância, eles não são mais os protagonistas, ou até roubam a cena por ser muito carismáticos e por ter ali a afeição dos espectadores que estão vendo o filme. Mas pela história, pela trama e pelo roteiro, eles não são mais os protagonistas. Samantha? I know who you are. I've been through this a lot. Mas apesar dessa diferenciação e deles não terem esse protagonismos, eles que dão ali o tom do filme, e a graça é praticamente você estar vendo aquele Homem-Aranha, sabe quando aparece o personagem do Tobey Maguire, quando aparece o Andrew Garfield, que você quer gritar ali na cadeira? É o que acontece nesse Pânico, quando você vê aqueles atores que interpretam aqueles personagens que você gosta tanto, dessa franquia que você gosta tanto, e como eles fazem referências a isso, trazendo até alguns outros personagens, fazendo ali homenagens, por exemplo, ao Wes Craven, como acontece durante o filme, é muito bonito e é respeitoso com aquela história original. Ou seja, vai agradar os fãs, porque não muda nada em relação ao que foi construído. Ele vai dar continuidade de uma forma diferente, mas respeitando, e é isso que o filme brinca. Você não pode mudar tanto para poder trazer novos públicos e esquecer da sua base original de fãs, mas você também não pode repetir a mesma coisa, porque senão você não vai conseguir trazer mais públicos e vai ficar somente com aquilo. Então o filme entra nesse meio caminho andado aí para poder fazer uma obra completa. E além dos atores que voltam, que eu disse que está muito divertido, algo que esse filme também acerta é no seu novo elenco e os novos personagens que são introduzidos, que são muito divertidos e recebem o protagonismo merecido. Diferente de Pânico 4, que como eu disse, deu ali total foco para os personagens que a gente já conhecia, e os outros personagens parecem apenas personagens ali para morrer, para poder dar impacto na construção do personagem do Ghostface. Nesse filme não, os personagens que estão ali a gente percebe que eles têm importância sim para a história e para a trama, para a narrativa do filme, assim como os personagens já que a gente já conhece. This is your life now, which means that whoever this is gonna keep coming for you.
como você gosta de todos os personagens, você vai ter essa sensação de emergência, de urgência, de perigo, porque todos estão em perigo e o filme não vai ter medo de tirar nenhum personagem de cena. Você vai estar gostando e o filme vai lá e dá um destino final para esse personagem. Então é um filme que vai trazer isso novamente porque ele quer se colocar como um filme de pânico, ou seja, ele precisa marcar e para marcar ele precisa dar esse impacto. Então ele vai trazer sim momentos muito marcantes, tanto para quem tá assistindo ali pela primeira vez, como para quem já conhece a franquia há muito tempo. I'll be right back. He's dead. Além disso, ele traz essa metalinguagem que a gente já está acostumado de ver nos filmes de pânico, e ele traz isso em diversos momentos, como por exemplo quando ele comenta sobre a volta de algumas franquias que a gente já está vendo aí nos cinemas nos últimos anos, como é o caso da própria Halloween que voltou. Então ele faz isso, ele também brinca com esse novo tipo de terror que foi feito nos últimos anos, que se coloca acima às vezes desse slasher, fala que é um filme mais conceitual, como é o caso dos filmes do Jordan Peele, como é o caso do Babadook. Muitos filmes fizeram isso. Eles se colocam ali numa prateleira acima por ser filmes que precisam ali talvez de uma crítica social, algo do tipo, para poder trazer esse terror, mas para interagir com uma sociedade que vivemos hoje, diferente do slasher, que é praticamente ali um filme pipoca, um filme para você sentar, assistir, se divertir com muitas mortes e que não vai ter preocupação em traduzir nada além disso, além de divertimento. E Pânico coloca esses filmes na mesma prateleira do seu, mostra que às vezes esse tipo de filme, apenas você sentar e ver um assassino matando pessoas ali com uma faca, é tão assustador quanto e é tão divertido, se não mais divertido ainda, e muitas vezes a gente está se perdendo nisso, esses terrores estão deixando mais ali pro lado, então ele vem para retomar esse tipo de filme muito bem, assim como o Wes Craven fez lá em 1996, quando os filmes slashers tinham ali caído um pouco de conceito devido à sua exagerada utilização, principalmente ali nos anos 80 e no início dos anos 90. Além disso, o filme, como eu disse, está associado com a metalinguagem, então ele também faz quase uma crítica social ali pontual em relação à afeição que tem ali o fã com a obra, e como muitas vezes isso acaba até sendo inibidor para quem vai construir alguma obra sequente, para não desrespeitar aquela base que existe, porque senão pode acontecer alguma coisa muito grave. This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? A cena inicial, que já é um clássico de Pânico, como eu mencionei lá no vídeo que eu falei sobre a franquia, está muito divertida. Talvez seja uma das melhores desde a primeira. Uma cena muito bem elaborada, que respeita aquela primeira cena em questão, traduz ela de uma nova forma muito bem feita mesmo e muito divertida. E além disso, muito assustadora, muito perigosa. Talvez só não seja mais do que a primeira mesmo, mas supera pra mim todas as primeiras cenas que a gente já está acostumado ali dos personagens de Pânico. A trilha sonora ainda consegue dar pontos ali de semelhança com aquela trilha original do Marco Beltrami, então isso é muito satisfatório, porque a gente gosta daquela obra e inclusive eu pensei que o Marco Beltrami voltaria para esse filme, ele não voltou, mas quem estava por trás conseguiu sim respeitar tudo já construído, trazendo uma nova roupagem, mas ainda assim trazendo a mesma semelhança com o que a gente já viu. You ready for this? Se colocando diferente de um filme ali que vem apenas para arrecadar bilheteria, o argumento para a volta de Pânico é muito bom. E não só o argumento para a volta da franquia, como o argumento para a volta dos personagens. Inclusive a gente pensava, pô, para que a Sidney vai voltar para aquela cidade? E eles fazem isso bem, eles trazem argumentos plausíveis e que não parecem em nenhum momento ser artificial apenas porque eles precisam da personagem lá. Então é muito bem construído e elaborado. Em relação ao final, que costuma sempre ser impactante, eu disse no último vídeo que eu nunca consegui revelar o assassino antes do filme, em nenhum momento. Nunca consegui descobrir, e Pânico 5 também não consegui. Realmente eu não sei se eu sou ruim ou se eles conseguiram esconder bem, mas eu tava indo por um caminho e tava totalmente errado. Quando eu vi, o caminho era outro e eu me surpreendi. Apesar talvez também não ser tão bom ali, tão revelador, vamos dizer, tão surpreendente quanto o primeiro e o segundo, ainda assim é muito bom e pra mim supera o 2, o 3 e o 4. Para fechar, Pânico se coloca como um dos melhores filmes de terror dos últimos anos e se coloca
como um dos grandes filmes da franquia, talvez seja apenas atrás do primeiro longa. Eu gostei muito desse novo filme, foi muito divertido ver os personagens que eu já gostava, foi muito divertido ver essa nova história. É um filme que, inclusive, se tivesse mais tempo, eu me prenderia na tela. Eu acho que faltou algumas coisas, inclusive, sem desenvolvidas, não sei se é porque eu sou muito fã de Pânico, eu queria ver mais coisa, mas eu ficaria ali por mais 2 horas assistindo, principalmente devido à ótima direção, à boa condução que conseguiu trazer toda aquela energia que a gente já conhecia de Pânico. Então é como se você estivesse em um parque de diversão, você vai se divertir muito, tem cenas muito boas, muito violentas pra quem gosta daquele gore. O filme vai se preocupar com isso, vai trazer isso muito bem e também traz esse terror mais conceitual. Então apenas brinca com isso, mas é muito divertido. Pânico 5. Se você tá curioso para descobrir quem é o Ghostface, então acesse o nosso link e vá assistir Pânico nos cinemas, porque eu te garanto que é uma experiência única e incrível. Também inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso Cinesystem Plus. Também veja os nossos vídeos anteriores, inclusive falando de Pânico, para você poder chegar nesse novo longa preparado e relembrar de cada detalhe para assim poder aproveitar tudo ao máximo. Também siga a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo no mundo do cinema, inclusive dos próximos lançamentos. Por hoje é isso, até a próxima e falou. I've seen this movie before. Not this movie. You said we were gonna finish this. Go finish it, Sydney.